Saúdo a todos com a paz do Senhor, na igreja, aqui, para você que vai ver depois, né? Não sei se é boa tarde, se é boa noite ou boa manhã, né? Você assistir aqui o nosso culto, mas sempre é uma alegria tê-los aqui, assistindo através da internet, a palavra de Deus, né? Que nós pregamos aquilo que está escrito, né? Então isso é muito importante para nós. Que Deus me abençoe para poder falar o melhor possível, né? Que a minha boca seja guiada pelo Espírito Santo, né? Gente, eu quero falar de uma coisa com vocês. Essa noite eu tive um sonho muito interessante para mim. Foi uma mensagem, acabou sendo uma mensagem, né? Porque às vezes a gente pensa as coisas, mas o mais importante do que pensar as coisas é você executar ou não aquela coisa, fazer uma escolha, né? Você tem que fazer uma escolha. Gente, eu sonhei que eu estava me direcionando a um banco, que eu acho que desse de banco 24 horas, né? Uma pessoa deficiente visual. E é muito interessante que ali nós íamos conversando algumas frivolidades, e chegando à porta, né, ele havia me falado que ia tirar em torno de R$700, o que daria hoje em torno de $120, né? A máquina em si, ao entrar, quando ele entrou, botou lá o seu cartãozinho, botou o seu dedinho lá para ser reconhecido que era ele mesmo e tal. A máquina, ao invés de cuspir 7 notas de R$100, ela cuspiu 10 cédulazinhas, mas sendo que 8 das 10 cédulas eram as de R$100 e mais 2 de uma advertência e propaganda do banco, né? Imediatamente eu falei assim, bom, ele é cego. Pensei, né? Falei, não, pensei. Ele é cego. Eu falei, confira aí, por favor. A gente sabe que alguns deficientes visuais, eles têm uma habilidade, um tato, um sentido, uma sensibilidade para reconhecer, principalmente notas novas, né? Eles conseguem reconhecer o qual é de 100, qual é de 50, qual é de 20. Alguns têm essa habilidade, outros não, né? Porque outras questões, às vezes a nota está velha, né? Às vezes ele não, é inábil mesmo nesse sentido, tá? Então, a gente não tem como pensar. E ali, eu fiquei olhando, ele recebeu, na verdade, ele tinha que ter retirado R$700, mas ele acabou recebendo R$800. Aí me veio aquele pensamento que o homem, como diz Deus lá no início, né? Que às vezes o homem vem um pensamento mal, né? Eu falei, será que eu posso... Falei, conte aí as notas, por favor. Isso no sonho, né? Ele contou. Eu falei, e se eu ficar com as notas de 100? Eu dou os 700 para ele, que é o que ele queria, e fico com 100. Mas logo veio a advertência, né? De Deus na minha cabeça, veio a advertência, é a própria questão moral que a gente aprende com a vida, né? Não, pelo amor de Deus, a gente tem que ser correto. Eu expliquei para ele que as 3 notas excedentes, uma delas era de R$100 mesmo, e as outras 2, uma era de propaganda e outra de advertência. E às vezes, você fala assim, poxa, mas como é que pode pensar isso? Gente, a gente às vezes tem maus pensamentos, a gente não pode executar os maus pensamentos, né? Mas às vezes a gente tem. Às vezes as pessoas nos irritam, né? Às vezes você está na fila de um banco, na fila esperando a sua vez no hospital, e chega alguém, né, que mesmo estando bem, quer passar à sua frente. Você se irrita com aquilo, você fica desconfortável, e você fala, dá vontade de tomar alguma atitude, né?
muitas vezes a gente pensa que tem uma atitude agressiva, mas a gente tem que se controlar. O problema não é você pensar, o problema é você executar, insistir no pensamento e acabar executando. Mas a gente acaba falando também, pensando de que forma a gente pode ver isso, o que a palavra de Deus diz em relação ao roubo, ao furto. Como é que ele fala? Porque Deus, ele repete muitas vezes na sua palavra uma ordem que lhe foi dada desde o início, né? Então a gente vai procurar aqui, por favor, procure em Provérbio 17:12. Provérbio 17:12. Em Provérbio 17:12, ele está dizendo assim, ó: encontre-se com uma ursa, a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua justiça. Na verdade, aqui, Deus está falando de outra coisa. Em Provérbio 22, ele ainda diz assim, ó. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Gente, essa da encontrar a ursa é simples, é um fato simples. É porque Deus notou que os hebreus vinham desobedecendo as suas ordens. Momento a momento, ele tirou o povo de Deus dos egípcios da escravidão, e eles vinham desobedecendo paulatinamente, cada momento. Reclamavam de que não tinham comida, reclamavam disso, reclamavam daquilo, e Deus lhes fartava de todas as coisas, mas ainda assim eles não paravam de reclamar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem a tendência de desobedecer a Deus, de não atentar às coisas de Deus, não estar atento às ordens que Deus nos deu. Deus é amor. Mas Deus, ele fala muito bem falado, né? Que não vai ter chances, não vai ter aquele negócio, dar jeitinho, igual a gente costuma falar, né? Que o brasileiro costuma dar jeitinho, né? Deus não dá jeitinho não, gente. O que ele fala, o que rouba a qualquer um, o que furta, vai ter as consequências. Diz assim, ó, outra: o que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão com a mãe, e diz, não há transgressão comigo, companheiro é do destruidor. Ele é companheiro do destruidor. Ele é companheiro do destruidor. E quem é o destruidor? Quem é o destruidor? É Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então você veja a que ponto você fica quando você faz um pequeno furto. Não, isso aqui não vale nada, isso aqui é pouquinho. Muitas vezes, algum tempo atrás, falei sobre o furto, né? As consequências do furto. Muitas vezes você vai olhar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você vai olhar que as consequências do furto são infindáveis. Está aqui, ó. É a palavra de Deus. Você é companheiro do destruidor. Você está sendo parceiro de Satanás. Então acha que você vai para onde? Eu sou cristão, mas só foi R$10. Eu só peguei R$10. É pouquinho. Para Deus não tem nem muito roubo, nem roubo porque você roubou um pouquinho, porque você teve a oportunidade de roubar um pouquinho. E se você tivesse a oportunidade de roubar um montão? Né? Muito.
Ah, eu roubei 10 reais só. Eu só peguei 10 reais. Aquele negócio do cara pagar a passagem de ônibus e o trocador devolver o troco a mais, o cara fala, ele me devolveu o troco a mais. Além de eu não ficar como não paguei a passagem, ainda recebi um troco a mais. E aí, o que você acha disso? É bacana? É bonito? Não é bonito, não é? Não é bonito. Você vai ficar como companheiro do destruidor. Não tem meia boca. Não tem meia boca, não tem, né? Se você for olhar lá em toda Levítico 26, claro, evidentemente que existem algumas regras, né, que não se aplicam hoje por outras questões, porque Jesus veio para formular algumas questões, né, nos ensinar outros parâmetros de como realmente tinha que ser, né, mas, na verdade, a básica está ali, porque todo mundo quer as bênçãos, porque em capítulo 26, ele está falando das bênçãos, do que você terá de bênçãos, mas logo depois do que você terá de bênçãos, tem as obrigações. Você que tem filho, né? Você que tem um irmão mais novo, né? Uma pessoa sob a sua tutela, você não vai premiá-la quando ela faz alguma coisa errada, né? Eu creio aqui que nós estamos aqui na igreja, que todos aqui que tivemos nossos pais nos educando, eu tenho certeza absoluta que quando nós fazíamos, algum deles fazia alguma coisa errada, e eu também, papai e mamãe nos dava a repreenda justa. E assim Deus também vai dar a repreenda justa. Ele não vai te dar prêmio, não. Não conte que uma coisa é você se arrepender realmente do que você fez. Outra coisa é você contar com a salvação. Ah, eu estou salvo, eu estou com Jesus Cristo. Ah, eu vou roubar aqui, mas logo depois eu me arrependo. É assim, pastor? Né? Não é. Não é. Ah, eu estou salvo, eu posso fazer algumas coisas que eu quiser. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Você vai ter as consequências e não pode reclamar depois, porque a palavra de Deus está aqui, ó, inteirinha, dizendo tudo o que você tem que fazer. Eu costumo dizer que você não precisa ir a cartomante, não precisa ir a outras pessoas que adivinham aí, né? Ah, vamos lá que eu adivinho. Elas não precisam, gente. Não precisam. Olha só o que está dizendo aqui em Êxodo 23, né? Êxodo 26, no básico mesmo, é o versículo 6. Mas eu vou falar aqui, né? Alguns textos antes, para você entender mais ou menos que era a desobediência do povo e que elas acabaram tendo as consequências. Mas aqui em versículo 6 tem assim, ó, não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Você não pode negar o direito do pobre na demanda dele. Você não pode tirar dele o que para ele já é pouco. É muito triste. Muitas vezes aqui você vê as pessoas roubando, as pessoas dentro do ônibus, trabalhadores saindo de casa 4 horas da manhã, 5 e poucas da manhã, e as pessoas levando os seus pertences, as suas bolsas, os seus celulares. Isso é triste. Eles estão lá, muitos deles estão com algum daqueles aparelhos de celular ainda pagando a prestação do financiamento daquele aparelho. E eles vão ficar sem aquele aparelho e vão continuar pagando.
estão pagando com dificuldades. Deus está sempre nos lembrando do que a gente deve fazer, né? Aqui em Oséias 13:8, né? Tá assim, ó: como o urso que tem perdido os seus filhos, os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. As feras dos campos os despedaçarão. Mas na verdade, aí você fala, puxa, que horrível, que palavra dura, que palavra forte, que palavra incisiva. Aqui, na verdade, o que ele está dizendo é que Deus, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele dá algumas regras para a gente. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é que não terá chance aquele que faz, que é dele e faz coisa errada, desobedece o que ele está mandando. Não terá chance, amigo. Não existe em cima do muro. Aceite Jesus na sua vida. Aceite Jesus na sua vida. Tenha-o como único e suficiente Salvador da sua vida. Para isso que ele veio. Ninguém pode falar, eu não tive chance, eu não tive oportunidade. A oportunidade foi dada lá no Calvário. A oportunidade foi dada por Deus para que você aceite Jesus como seu Salvador lá no Calvário. Então como é que você pode dizer, eu não tive oportunidade? Antigamente faziam determinadas coisas, faziam sacrifícios, né? Espargiam sangue, né? No templo, né? Para poder apagar os pecados das pessoas. Mas depois veio o Cordeiro de Deus, Jesus. Ele veio para nos salvar, derramou seu sangue, fez um pacto, tomou a nossa vez. Quem era que estava para estar lá? A gente. Mas Jesus tomou o nosso lugar, todos os pecados, e detalhe, sem que nós merecêssemos. Nós não merecíamos isso. Nós não estávamos preparados para recebê-los. Muitos ficaram caçoando dele, muitos ficaram vilipendiando, né? Muitas pessoas fizeram isso, xingaram, cuspiram, bateram, e era a gente que tinha que estar ali. Éramos nós que devíamos estar ali. Qual é a moral que nós temos hoje? Nós somos hoje salvos porque nós aceitamos a Jesus Cristo. Quem aceita Jesus Cristo em sua vida e tenta de todas as maneiras praticar as diretrizes que Deus nos oferece para alcançar o eterno lugar junto à mesa com Jesus, esse é o caminho. Aceite Jesus. E por último, vamos falar aqui, ó, em Efésios 4:28, diz assim, ó: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. A sua mão, quando você tem Jesus, ela se transforma de uma mão que não tem a bênção de Deus, de uma mão maldita, né? Parceira do destruidor, para ser aquela bênção para aqueles que necessitam. É esta palavra que eu quero dar a você. Não se assuste, não precisa ficar com medo. É só você aceitar Jesus. Porque a pessoa que não tem medo, é irreverente, não tem respeito às leis do Senhor, essa não está nem aí. Mas você, meu amigo, que aceitou a Jesus, em nome dele mesmo, eu te peço, em nome de Jesus, eu falo para você, por favor, não faça mal, não furte, não
não execute os maus pensamentos, veja aquilo que está escrito dentro da palavra, e em nome do nosso Senhor, você terá uma vida eterna, irá para a glória no dia que partir deste mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Agora eu vou chamar o apóstolo e pastor Marcelo Parreira para dar a palavra principal. Muito obrigado.